Aqui estamos mais uma vez para a leitura das obras de André Luiz. Estamos lendo Mecanismos da Mediunidade. Hoje nós vamos ler capítulo 8, Mediunidade e Eletromagnetismo. Mediunidade estuante. Aplicando noções de eletricidade ao exame do circuito mediúnico, será interessante alinhar alguns leves apontamentos. Na generalidade dos metais, principalmente no cobre, na prata, no ouro e no alumínio, os elétrons livres são facilmente destacáveis do átomo, motivo pelo qual semelhantes elementos são chamados condutores. Isso acontece em razão desses elétrons livres serem destacáveis ante a aposição de uma pressão elétrica, de vez que, quando um átomo acusa a deficiência de um elétron, ele desloca de imediato um elétron do átomo adjacente, estabelecendo-se desse modo a corrente elétrica em certa direção, a expressar-se sempre através do metal, permanecendo assim os átomos em posição de harmonia. Aqui temos a imagem das criaturas dotadas de mediunidade estuante, a espontânea, nas quais a sensibilidade psíquica se deixa traspassar naturalmente pelas irradiações mentais afins, reclamando educação adequada para o justo aproveitamento dos recursos de que são portadoras. Corrente elétrica. Para que se faça mais clareza em nosso tema, é imperioso incluir o magnetismo de modo mais profundo em nossas observações de limiar. Sempre que nos reportamos ao estudo de campos magnéticos, o ímã é recordado para marco inicial de qualquer anotação. Nele encontramos um elemento com a propriedade de atrair limalhas de ferro ou de aço e que, com liberdade de girar ao redor de um eixo, assume posição definida relativamente ao meridiano geográfico, voltando invariavelmente à mesma extremidade para o polo norte do planeta. Estabelecendo algumas ideias com respeito ao assunto, consignaremos que a corrente elétrica é a fonte de magnetismo até agora para nós conhecida na Terra e no plano espiritual. Nessa mesma condição, entendemos a corrente mental, também corrente de natureza elétrica, embora menos ponderável na esfera física. Em torno, pois, da corrente elétrica, através deste ou daquele condutor, surgem efeitos magnéticos de intensidade correspondente, e sempre que nos proponhamos a produção de tais efeitos, é necessário recorrer ao apoio da corrente referida. Sabemos, no entanto, que a eletricidade vibra em todos os escaninhos do infinitamente pequeno. Em cálculo aproximado, não ignoramos que um elétron transporta consigo uma carga elétrica de 1,6 por 10 a 19ª potência coulomb. Além do movimento de translação, ou de saltos, em derredor do núcleo, os elétrons caracterizam-se igualmente por determinado movimento de rotação sobre seu próprio eixo. Se podemos referir-nos, desse modo, às partículas que os exprimem, produzindo os efeitos conhecidos por spins. Spins e domínios. Geralmente, nas camadas de sistema atômico, os chamados spins, ou diminutos vórtices magnéticos, revelando natureza positiva ou negativa, se compensam uns aos outros, mas não em determinados elementos, como seja o átomo de ferro, no qual existem 4 spins, ou efeitos magnéticos desajustados nas camadas periféricas, provocando as avançadas peculiaridades magnéticas que se exteriorizam dele, porquanto, reunido a outros átomos da mesma substância, faz que se conjuguem, ocasionando a formação espontânea de ímãs microscópicos ou, mais propriamente, domínios. Esses domínios se expressam de maneira irregular ou desordenada, guardando, contudo,
a tendência a se alinharem, como por exemplo, no mesmo átomo de ferro a que nos reportamos. Inclinam-se a espontâneo ajustamento de conformidade com um dos 3 eixos do cristal desse elemento, mas sofrem obstrução oferecida pelas energias interatômicas, a funcionarem como recursos de atrito contra a mudança provável da condição magnética que lhes é característica. Todavia, se a intensidade magnética do campo for aumentada, alcançando determinado teor, com capacidade de garantir a orientação de cada domínio atingido entra imediatamente no alinhamento magnético e, à medida que se dilate o campo, todos os domínios se padronizam pela mesma orientação, tornando-se dessa forma o fluxo magnético gradativamente maior. Tão logo a totalidade dos domínios assume direção idêntica, afirma-se que o corpo ou material está saturado, ou, mais exatamente, que já se encontram ocupadas todas as valências dos sistemas atômicos que esse corpo ou material se compõe. O texto, percebemos, é demasiadamente técnico, científico, mas certamente precisamos entendê-lo minimamente para que possamos entender essa relação com os fatos mediúnicos, com as consequências, com os fatores mediúnicos. Campo magnético essencial. Da associação dos chamados domínios surgem as linhas de força a entretecerem o campo magnético essencial, ou, mais propriamente, o espaço em torno de um polo magnético. Esse campo é suscetível de ser perfeitamente explorado por uma agulha magnética. Sabemos que um polo magnético se caracteriza por intensidade análoga à unidade sempre que estiver colocado à distância de 1 centímetro de um polo idêntico, estabelecendo-se que a força de repulsão ou atração existente entre ambos equivale a 1 dina. É assim que o Oersted designa a intensidade do campo que funciona sobre a massa magnética unitária com a força de 1 dina. Se o campo magnético terrestre é muito reduzido, formando a sua componente horizontal de 0,2 Oersted e a vertical 0,5 Oersted, aproximadamente, os campos magnéticos nos fluxos habituais de aplicação elétrica demonstram elevado grau de intensidade, qual acontece no campo característico do entreferro anular de um alto-falante, que medeia aproximadamente 7.000 a 14.000 Oersteds. Fácil reconhecer que em todos os elementos atômicos nos quais os efeitos magnéticos ou spins se revelam, compensados os domínios ou ímãs microscópicos, se equilibram na constituição interatômica, com índices de harmonia ou saturação adequados, pelos quais o campo magnético se mostra regular, o que não acontece nos elementos em que os spins da camada periférica se evidenciam descompensados ou naqueles que estejam sob regime de excitação. Possuímos na Terra as chamadas substâncias magnéticas naturais, ou ainda aquelas que podem adquirir semelhantes qualidades artificialmente, como sejam as mais destacadamente o ferro, o aço, o cobalto, o níquel e as ligas que lhes dizem respeito, merecendo especial menção o ferro doce, que mantém a imanização apenas no curso de tempo em que se acha submetido à ação magnetizante, e o aço temperado, que se demora imanizado por mais tempo, depois de cessada a ação referida, em vista a reter a emanação remanescente. Ferromagnetismo e mediunidade. Agora vamos associar tudo isso que nós aprendemos à mediunidade. Após ligeiros apontamentos sobre circuitos elétricos e efeitos magnéticos, surpreendemos no ferromagnetismo um ponto expressivo para o estudo da mediunidade.
Percebemos nas mentes ajustadas aos imperativos da experiência humana, mesmo aquelas de sensibilidade mediúnica normal, criaturas em que os spins ou efeitos magnéticos da atividade espiritual se evidenciam necessariamente harmonizados, presidindo a formação dos domínios ou ímãs diminutos no mundo íntimo, em processo de integração através do qual o campo magnético se mostra entrosado às emoções comuns, ao passo que, nas organizações mentais, em que os spins ou efeitos magnéticos do pensamento apareçam descontrabalançados, as propriedades magnéticas patenteiam um teor avançado, tanto maior quanto mais vasta a descompensação, plasmando condições mediúnicas variáveis por exigirem um auxílio de correntes de força que lhes ofereçam o necessário equilíbrio. O que ocorre tanto com as grandes almas que aceitam ministérios de abnegação e renúncia em planos inferiores, aí permanecendo em posição de desnível, como também as almas menos enobrecidas, embora em outro sentido segregadas em aflitivo desajuste, nas reencarnações reparadoras por se haverem onerado perante a lei. Vemos, pois, que as mentes integralmente afinadas com a esfera física possuem campo magnético reduzido, ao passo que aquelas situadas em condições anômalas guardam consigo campo magnético mais vasto, com possibilidades de ampliação, seja nas atividades que se relacionam com o exercício do bem, ou naquelas em que reportam a prática do mal. Ou seja, um parêntese meu, a força, a possibilidade, se refere à física que conhecemos. E o ser humano pode usar esse potencial para o bem ou para o mal. Lembrando sempre que o reajuste sempre acontecerá. Se usarmos para o bem, teremos créditos. Se usarmos para o mal, teremos que acertar essa continha no futuro. Descompensação vibratória. Sem obstáculo, reconhecemos que a mediunidade ou capacidade de sintonia está em todas as criaturas, porque todas as criaturas são dotadas de campo magnético particular. Campo esse, porém, que é sempre mais pronunciado naquelas que estejam temporariamente em regime de descompensação vibratória, seja de teor purgativo ou de elevada situação, a transparecer no trabalho expiatório da alma que se rendeu à delinquência ou na ação missionária dos espíritos de eleição, que se entregam à bem-aventurança no sacrifício por amor em estágios curtos ou longos na reencarnação terrestre, com o objetivo de trazer às esferas superiores mais alta contribuição de progresso ao pensamento da humanidade. Concluímos mais um capítulo que foi bastante técnico, que precisou de muita concentração para os conceitos da física, da eletricidade, do magnetismo e tudo mais. Mas o importante é que todos tenhamos oportunidade de conhecer e percebemos sempre que esse livro, assim como outros, foram escritos para dar recursos, dar subsídios àqueles que são cientistas e querem conhecer esses mecanismos. Foi uma alegria estar com vocês e eu aguardo todos no próximo capítulo.